Pensa na última vez que alguém arruinou o seu dia. Um comentário grosseiro. Um gesto sem consideração. Uma resposta seca no meio de uma manhã que estava perfeita. E de repente, a sua paz evaporou, substituída por raiva, irritação, aquele aperto no peito que insiste em ficar. Você provavelmente pensou: como é que essa pessoa conseguiu estragar tudo? Mas eu preciso te contar uma verdade que os estoicos entenderam há 2000 anos e que quase ninguém aceita de primeira. Aquela pessoa não estragou nada. Quem entregou a chave da própria paz foi você. E se você ficar até o final deste vídeo, vai entender como retomar essa chave e nunca mais deixá-la na mão de ninguém. Deixa eu te dar uma imagem. Imagine que você está andando por uma cidade barulhenta, com buzinas, gritaria, o caos de sempre. Agora imagine que você coloca um fone com cancelamento de ruído. O barulho não desaparece. Ele continua lá, exatamente igual. Mas ele não te alcança mais. É exatamente isso que os estoicos chamavam de domínio de si. O comportamento das outras pessoas é o barulho da cidade. Vai continuar existindo. Você não controla isso. O que você controla é se esse barulho atravessa ou não a fronteira da sua mente. Existe um princípio que sustenta tudo o que a gente vai falar hoje, e ele cabe numa frase. Entre o que acontece com você e a sua reação, existe um espaço. Pequeno, quase invisível, mas está lá. Naquele espaço mora todo o seu poder. É ali que você decide se vai explodir ou respirar, se vai se defender ou observar, se vai deixar o dia desabar ou seguir inteiro. A pessoa que reage na hora vive à mercê do mundo. A pessoa que aprende a habitar aquele espaço, nem que seja por 2 segundos, se torna livre. Marco Aurélio, que era o homem mais poderoso do mundo conhecido, imperador de Roma, escrevia para si mesmo todas as noites lembrando disto. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos de fora. Perceba isso, e você encontra força. Repara como isso é diferente do que te ensinaram. A vida inteira você ouviu que os outros te fazem sentir coisas. Ele me deixou com raiva. Ela me magoou. Isso me irritou. A própria linguagem já entrega o comando das suas emoções para fora de você. Mas o estoico vira essa frase do avesso. Ninguém te faz sentir nada. O que existe é um estímulo, e a interpretação que você dá a ele. 2 pessoas levam a mesma crítica no trabalho. Uma passa o dia remoendo, envenenada. A outra dá de ombros e segue. O estímulo foi idêntico. O que mudou foi o que cada uma fez naquele espaço invisível. E aqui vem o primeiro passo prático, porque isso não é filosofia de prateleira, é treino. Da próxima vez que algo te disparar, faça 3 coisas. Primeiro, pause e dê nome à emoção. Isso é raiva. Isso é mágoa. Só de nomear, você já quebra o ciclo automático, porque quem observa a emoção não está mais totalmente dentro dela. Segundo, pergunte de onde ela vem. Isso é sobre o que aconteceu de fato, ou sobre a interpretação que eu coloquei em cima. Terceiro, escolha a resposta com base em quem você quer ser, não no calor do momento. Parece simples. É simples. Mas é a diferença entre uma vida refém e uma vida livre. Agora, tem uma armadilha que sabota tudo isso antes mesmo de começar. E é aqui que a maioria tropeça. A gente carrega uma expectativa silenciosa e venenosa. A de que as outras pessoas deveriam agir como a gente age. Você nunca deixaria um amigo na mão. Então espera a mesma lealdade. Você jamais interromperia alguém numa reunião. Então fica indignado quando fazem isso com você. E toda vez que alguém quebra esse molde invisível, você sofre. Mas pensa comigo, esperar que os outros sigam os seus valores é como tentar controlar o clima. Cada pessoa caminha por uma estrada própria, moldada por experiências, medos e prioridades que você nem conhece. Quando alguém te decepciona, na maioria das vezes aquilo não fala nada sobre você. Fala sobre o mundo interno daquela pessoa. Os estoicos tinham uma clareza brutal sobre isso. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos de Roma, dizia que a raiz do sofrimento não está nas coisas, mas nos nossos julgamentos sobre as coisas. E o julgamento mais perigoso de todos é este: as pessoas deveriam ser diferentes do que são. Quanto mais você exige que o outro mude,
mais impotente você fica, porque você amarrou a sua paz a um botão que está na mão dele. Largar essa expectativa não é conformismo, não é aceitar maus tratos. É reconhecer que a sua tranquilidade é valiosa demais para ficar dependendo de algo que você não governa. Faz um exercício mental agora. Lembra de alguém que te irritou recentemente. Agora pergunta: o que eu estava esperando que essa pessoa fizesse? Provavelmente você esperava que ela agisse como você agiria. E aí está o problema. Não no que ela fez, mas na régua que você colou nela sem que ela jamais tenha concordado com essa régua. No instante que você solta a expectativa, a irritação perde o combustível. A pessoa continua sendo quem é, mas ela deixa de ter poder sobre o seu humor. Então já temos as duas primeiras fundações. As suas reações são uma escolha sua, e a expectativa de que os outros sejam como você é uma prisão que você mesmo construiu. Mas existe um inimigo mais sutil, que se disfarça de virtude e que talvez seja o que mais rouba a sua paz sem você perceber. Aquela vontade quase física de provar que você está certo, de ter a última palavra, de não deixar barato. Parece força. É fraqueza disfarçada. E é disso que a gente vai falar agora. Pensa na última discussão que você teve. Pode ter sido sobre algo bobo. Qual caminho era mais rápido? Quem disse o quê? Ou algo mais fundo, com alguém que você ama. Lembra daquela vontade que subiu no peito? Aquela urgência de provar o seu ponto, de mostrar que você estava certo. Todos nós conhecemos essa sensação. A gente se agarra à nossa versão da verdade como se fosse uma boia num naufrágio. Mas eu quero te fazer uma pergunta que Marco Aurélio faria. Essa necessidade de estar sempre certo está te deixando em paz, ou está te consumindo? Porque na maioria das vezes, essa vontade de vencer o argumento não vem da razão, vem da insegurança. É como se estar errado ameaçasse quem você é, como se ceder um ponto fosse perder um pedaço de si. Só que o preço disso é altíssimo. Você ganha a discussão e perde a noite de sono. Ganha o argumento e perde a leveza da relação. Existe uma pergunta estoica que dissolve isso na hora. Você prefere estar certo ou prefere estar em paz? Porque muitas vezes você não pode ter os dois. E quem escolhe sempre a razão acaba com uma prateleira cheia de vitórias e uma vida vazia de tranquilidade. Imagina que alguém te acusa de algo injusto. O seu instinto grita, defende, argumenta, aponta os erros dele de volta. Mas e se você pausasse e perguntasse: vale a minha energia provar que essa pessoa está errada? Isso vai mudar alguma coisa importante na minha vida? Na esmagadora maioria das vezes, a resposta é não. Um amigo insiste que a forma dele de resolver um problema é melhor que a sua. Você pode mergulhar num debate de 1 hora, ou pode simplesmente dizer: entendo o seu ponto, respeito o seu jeito de ver, e seguir. Não porque você é fraco, mas porque você entendeu que nem toda discordância precisa terminar com o vencedor. Escolher quando entrar e quando recuar não é covardia, é estratégia da própria paz. E isso nos leva a uma ferida ainda mais funda: o quanto você deixa as palavras dos outros definirem o seu valor. Imagina que você compartilha uma ideia que te deixa orgulhoso, algo em que você acredita de verdade, e alguém corta com um comentário desdenhoso. Na mesma hora, a confiança que você sentia desaba. Por que isso acontece? Porque em algum momento você entregou a régua do seu valor para as mãos dos outros. E quando você faz isso, cada elogio te infla e cada crítica te esvazia. Você vira uma folha ao vento das opiniões alheias. Marco Aurélio tinha uma observação quase divertida sobre isso. Ele dizia que é curioso como cada um de nós ama a si, mesmo mais do que ama os outros, e ainda assim dá mais peso à opinião dos outros do que à própria. Pensa nisso. Você convive com a sua mente 24 horas por dia. Você conhece as suas intenções, os seus esforços, as suas batalhas silenciosas. E mesmo assim, deixa o julgamento apressado de alguém que te observou por 5 minutos ter mais poder sobre a sua autoimagem do que tudo o que você sabe sobre si. Isso não faz sentido. E o estoico se recusa a viver assim. Isso não significa ignorar todo feedback ou fingir que crítica não existe. Significa filtrar. A crítica construtiva, feita por quem quer o seu bem, é ouro. Pega e cresce com ela.
Mas a negatividade gratuita, o comentário que só quer te diminuir, essa não merece ocupar espaço na sua cabeça. Aprende a separar o fato da opinião. Quando algo te ferir, pergunte: existe verdade aqui que me ajuda a melhorar? Ou é só a projeção do outro? Fica com o que te faz crescer. Deixa o resto passar como chuva que cai, mas não te encharca, porque você aprendeu a não ficar debaixo dela. E aqui vem o passo que liberta de vez: desapegar da aprovação. Repara que a maioria das pessoas vive perseguindo validação como quem corre atrás da própria sombra. Nunca alcança. Você posta algo e fica esperando os likes definirem se aquilo tinha valor. Você toma uma decisão e fica olhando as reações para saber se acertou. Epicteto dava um conselho que parece duro, mas que é puro alívio. Se você quer evoluir, esteja disposto a parecer tolo aos olhos dos outros. Porque o crescimento quase sempre passa por fazer o que os outros não entendem ainda. Quem precisa de aprovação para cada passo fica preso no lugar. Quem abraça o próprio caminho, mesmo incompreendido, anda. Tem uma frase que resume isso de um jeito afiado, atribuída ao pensamento taoísta que os estoicos ecoavam: quem se importa demais com a aprovação dos outros vira prisioneiro deles. Não é sobre isolar-se ou desprezar as pessoas. É sobre entender que a sua bússola tem que estar dentro de você, não nas mãos da plateia. Quando seu valor deixa de estar em jogo em cada conversa, algo muda no corpo inteiro. Você fica mais leve. Você fala com mais calma. Você para de precisar ganhar. Então já somamos peças poderosas. Reagir é uma escolha. Esperar que os outros sejam como você é uma armadilha. E a necessidade de ter razão e de ser aprovado é uma corrente que você mesmo segura. Mas saber de tudo isso não basta. Porque no dia a dia, existem pessoas que vão testar cada uma dessas fronteiras. Elas vão pedir demais. Vão passar por cima. Vão tentar te tirar do sério de propósito. E é aí que entram as duas armas mais mal compreendidas da tranquilidade: o limite e o silêncio. É sobre elas que a gente fala agora. Imagina a cena. Você está no meio de um dia corrido, com 1000 coisas para resolver, e um amigo te liga pedindo ajuda com algo que ele claramente conseguiria fazer sozinho. Ou um colega despeja em cima de você, de última hora, uma tarefa que já assumiu que você vai aceitar. Você sente o peso da obrigação, e junto, a frustração de saber que isso vai atropelar os seus planos. E mesmo assim, você diz sim. De novo, por que é tão difícil dizer não? Aqui está uma verdade que os estoicos praticavam com rigor: proteger a sua paz exige limites. E limites não são egoísmo. São necessidade. Existe uma imagem que explica isso melhor que qualquer discurso. Você não pode servir de uma xícara vazia. Se você vive dando a sua energia para todo mundo, sem nunca defender o próprio tanque, uma hora ele seca. E o que sobra é esgotamento, ressentimento e uma distância cada vez maior de você mesmo. Aqui vem o ponto que dói, mas que liberta. Quando alguém ultrapassa o seu limite, a responsabilidade muitas vezes não é dessa pessoa. É sua, por nunca ter deixado o limite claro. As pessoas não leem mentes. Se você nunca comunica até onde vai o seu sim, elas vão continuar empurrando, muitas vezes sem nem perceber que estão te machucando. Estabelecer um limite é um ato de autorrespeito e, curiosamente, é também um presente para a relação. Imagina que você é sempre aquele amigo que todo mundo procura de madrugada para desabafar. Você quer ajudar, mas aquilo está te drenando. Em vez de guardar um ressentimento silencioso que uma hora vai explodir, você pode dizer, com firmeza e carinho: eu me importo muito com você, mas preciso das minhas noites para me recarregar. Amanhã a gente conversa. Isso é firme e é gentil ao mesmo tempo. Protege a sua paz sem destruir o vínculo. Epicteto dizia que liberdade é poder viver como se deseja. E viver assim não significa ignorar os outros, significa decidir conscientemente onde a sua energia é melhor gasta. E como se põe um limite sem virar uma pessoa dura? 3 coisas. Primeira, seja claro e honesto. Comunique o seu limite com calma e de forma direta. As pessoas respeitam muito mais o que entendem. Segunda, fale a partir de você, não da acusação. Diga: eu preciso de um tempo em silêncio depois do trabalho, e não você vive me incomodando. Terceira,
E a mais importante, sustente o limite. De nada adianta traçar uma linha e apagá-la no primeiro teste. A consistência é o que ensina o mundo a te levar a sério. Quem sabe a hora de parar? Dizia a sabedoria antiga. Não se mete em encrenca. Mas tem uma situação em que nem o limite mais bem colocado resolve. Quando a pessoa não quer diálogo, quer a sua reação. Ela provoca de propósito. Diz algo cortante numa reunião para te fazer parecer mal. Aperta exatamente o botão que sabe que te tira do sério. E o seu corpo responde na hora. O coração acelera, o rosto esquenta, e o instinto quer disparar de volta uma resposta afiada. E é justamente aqui que mora uma das armas mais poderosas e mais mal compreendidas que existem: o silêncio. Responder com silêncio não é fraqueza. Não é engolir desaforo, nem fugir do confronto. É escolher a calma no lugar do caos. Marco Aurélio dizia que a melhor resposta à raiva é o silêncio. Pensa na lógica disso. A raiva do outro precisa de combustível para continuar queimando. Ela quer a sua reação. Quando você não entrega essa reação, você tira o oxigênio do fogo. A provocação cai no vazio. E, na frente de todo mundo, fica claríssimo quem tem domínio de si e quem não tem. O silêncio diz, sem uma única palavra, o seu comportamento não me controla. Repara que quase toda vez que você se arrepende de algo que disse, foi algo dito na fervura da raiva. O silêncio elimina esse arrependimento pela raiz. Ele te dá o espaço para refletir, reavaliar e, se for o caso, responder depois, com clareza e não com fúria. Não é sobre suprimir o que você sente. É sobre escolher quando e como aquilo será expresso. Existe um ensinamento simples que vale ouro. Só fale se as suas palavras forem melhores que o silêncio. Na maioria das provocações, elas não são. O silêncio guarda a sua energia para os momentos em que a sua voz realmente importa. E não confunda esse silêncio com passividade. Ele é ativo, é escolhido, é cheio de presença. É a diferença entre a pessoa que grita para provar que existe e a pessoa que fica quieta porque não precisa provar nada. Da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, pausa e pergunta: responder aqui vai agregar algo ou só vai jogar mais lenha na fogueira? Se a resposta for lenha, o silêncio é a sua vitória. Você venceu a batalha sem levantar a voz e saiu dela inteiro. Então agora você tem o limite, que protege a sua energia por fora, e o silêncio, que protege a sua paz por dentro. Mas ainda falta a parte mais transformadora de todas. Porque até aqui a gente falou de conter, de filtrar, de não deixar entrar. E existe algo mais profundo: como dissolver a raiva que já está dentro de você e como se libertar do peso que você carrega de tudo o que já aconteceu. É a diferença entre trancar a porta para o veneno e limpar o veneno que já foi engolido. E é sobre isso, a gratidão, a crítica e a arte de soltar, que a gente fecha esse vídeo. Imaginam daqueles dias em que tudo dá errado. Os planos desmoronam, alguém solta um comentário grosseiro, e até os menores contratempos parecem insuportáveis. A raiva começa a borbulhar e você pensa: por que tudo precisa ser tão difícil? Agora pausa. E se, em vez de focar em tudo o que está dando errado, você virasse a sua atenção para o que ainda está de pé? Aqui está uma verdade que a ciência confirma e que os estoicos já sabiam. É impossível sentir gratidão e raiva ao mesmo tempo. Elas não cabem no mesmo instante. A gratidão funciona como um botão de reset da mente. Ela te puxa para fora da espiral da negatividade e te lembra do que ainda existe de bom, mesmo no meio da frustração. Um exemplo simples. Você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso importante. Em vez de ferver olhando para os carros à frente, respira e pensa em 3 coisas pelas quais você é grato agora. Pode ser o carro que te leva, a oportunidade para onde você está indo, ou só a música tocando no rádio. Parece pequeno, mas essa virada muda o seu estado emocional quase na hora. Cícero dizia que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Porque de um coração grato nascem a paciência, a resiliência e a clareza. E o melhor, é uma ferramenta que você carrega para qualquer lugar, disponível a qualquer segundo. E a gratidão faz algo ainda mais surpreendente quando aplicada à crítica.
Imagina que você acabou de compartilhar uma ideia com orgulho e alguém a derruba com uma crítica dura. O instinto é a defesa, talvez a raiva. Mas se você pudesse reformular a crítica, enxergá-la não como um ataque, mas como uma chance de crescer. Toda crítica, por pior que seja a forma, carrega valor se você estiver disposto a procurar. Ela pode revelar um ponto cego, desafiar o seu pensamento, te empurrar para melhorar. A pergunta que vira o jogo é: existe verdade aqui que eu possa usar? Se existir, pega. Se não existir, é problema de quem falou, não seu. Claro que nem toda crítica merece a sua atenção. Tem gente que critica por inveja, por ignorância, por maldade pura. O segredo é filtrar, avaliar a fonte, perguntar se aquela pessoa quer o seu bem, e ficar só com o que é construtivo. Epicteto tinha uma resposta genial para quando alguém falava mal dele. Ele dizia: essa pessoa não conhece os meus outros defeitos, senão não teria mencionado apenas esses. Ou seja, ele se recusava a levar a crítica como uma sentença sobre o seu valor. Encarava como parte do caminho, não como um veredito. Quando você reformula a crítica assim, ela deixa de ser uma pedra no seu sapato e vira um degrau debaixo do seu pé. E aí chegamos à lição que amarra tudo, talvez a mais difícil e a mais libertadora de todas: a arte de soltar. Imagina segurar um carvão em brasa na mão, determinado a jogá-lo em alguém que te feriu. Mas enquanto você espera o momento certo, o carvão vai queimando a sua própria mão. A raiva, o rancor, o ressentimento funcionam exatamente assim. Eles machucam muito mais quem os carrega do que quem os causou. O Buda dizia que segurar a raiva é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. A força de verdade não está em segurar, está em soltar. Soltar não é esquecer, nem é dizer que o que aconteceu foi certo. É liberar o peso emocional que te arrasta para baixo, é sair do controle que o passado exerce sobre o seu presente. Pensa em quanto tempo você já gastou remoendo uma injustiça, reencenando discussões na sua cabeça, imaginando confrontos que nunca aconteceram. Toda essa energia foi roubada do agora, do único lugar onde a sua vida de fato acontece. Marco Aurélio deixou escrito: não se perturbe com aquilo que está fora do seu poder. Solte, e você encontrará paz. Soltar é uma escolha que você faz por você, não pela outra pessoa. Ela talvez nem saiba que te feriu, mas você sabe, e é você quem se liberta. Junta tudo agora. As suas reações são uma escolha sua, sempre. Esperar que os outros sejam como você é uma prisão. A necessidade de ter razão e de ser aprovado é uma corrente que você mesmo segura. Os limites protegem a sua energia. O silêncio protege a sua paz. A gratidão dissolve a raiva. A crítica bem filtrada te faz crescer. E soltar te devolve o presente. Nada disso é sobre virar uma pessoa fria ou indiferente. É exatamente o contrário. É sentir tudo: a raiva, a mágoa, a decepção. E ainda assim escolher, com clareza e com força, o que fazer com aquilo. Os estoicos chamavam isso de tranquilidade. Não a ausência de tempestade, mas a firmeza de quem aprendeu a permanecer inteiro no meio dela. A verdade final é esta: ninguém no mundo tem o poder de controlar a sua paz, a menos que você entregue esse poder. O estranho grosseiro, o comentário maldoso, o dia que desabou, todos eles perdem o domínio sobre você no instante em que você reassume o comando das suas próprias reações. A liberdade emocional não é um lugar aonde você chega. É uma prática, um músculo que você fortalece cada vez que escolhe a calma no lugar do caos. Se este vídeo trouxe alguma clareza para você, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana a gente mergulha fundo em uma ideia que pode mudar a forma como você vive. E deixa nos comentários uma única palavra: imperturbável, para eu saber quem chegou até aqui. E para marcar o dia em que você decidiu que a sua paz não está mais à venda. O mundo vai continuar sendo barulhento. A diferença é que, a partir de hoje, você tem o fone. E a escolha de quando deixar o barulho entrar é só sua.